A origem cristã sionista dos Rothschild. Infelizmente, como veremos agora, fundamentalismo foi se infiltrando, sequestrando e dominando pela estratégia dos Rothschild de financiar ambos os lados da guerra. As igrejas fundamentalistas acabaram sendo moldadas e influenciadas para com o apoio aos interesses da agenda sionista. Os dois agentes principais neste esquema foram John Nelson Darby, 1800 a 1882, e Scofield, 1843 a 1921. O que Darby plantou, Scofield regou e disseminou. Antes de examinar a vida de Scofield, devemos notar um pouco sobre John Nelson Darby, a figura principal de quem Scofield emprestou sua análise bíblica. Darby era um satanista, maçonaria e agente da Companhia Leste das Índias Rothschild, da propriedade britânica, sendo esta a última mais poderosa corporação multinacional de seu tempo e fornecedora que transformou milhões de chineses em viciados de ópio. Em 1767, o rei Carlos III expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas tomassem o seu trono. A lealdade dos jesuítas para com o Papa apenas aumentava sua hostilidade. A presença internacional dos religiosos o deixou particularmente paranoico em relação à lealdade deles com a coroa espanhola. Devido à expulsão dos jesuítas por ordem do rei Carlos III da Espanha, um certo padre por nome Manuel Lacunza, de origem judaica, que foi para a Itália em 1768, onde escreveu um livro que foi publicado após a sua morte em 1811. O livro com o título Vinda do Messias em Glória e Majestade, do qual foi colocado no índice de livros proibidos pelo Vaticano. Anos mais tarde, Iver tornou-se ministro da Igreja da Escócia, ordenado em 1821. Pregador eloquente e popular, atraiu adeptos em Londres, onde, em 1827, inaugurou uma igreja presbiteriana. Estudioso das profecias bíblicas, traduziu Manuel Lacunza para o inglês e pregava o iminente retorno de Jesus Cristo. Suas interpretações, principalmente que nos últimos dias haveria uma nova manifestação carismática do Espírito Santo, valeram sua expulsão do presbitério de Londres em 1830, acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Iver tinha entre seus membros a jovem Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, de tanto ouvir os discursos de Iver, usando o livro de Manuel Lacunza, teve diversos sonhos, dos quais afirmava que Jesus voltaria em 2 etapas, e somente depois ocorreria o milênio, e não haveria grande tribulação para cristãos, como os cristãos ensinava e dizia. Margaret MacDonald tornou-se a mãe do arrebatamento secreto em 2 etapas. Iver se especializou em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo. Julgava-se conhecedor dos assuntos apocalípticos. Iver juntou todas essas informações e divulgou no jornal O Relógio Matutino. Nesta mesma época, apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventista, o qual previu que o retorno de Jesus ocorreria em 1843 a 1844. Quando percebeu que Jesus Cristo não voltou, William Miller tratou rapidamente de mudar suas ideias e suas datas, mas muitos dos seus seguidores o abandonou. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a seita adventista do sétimo dia.
Tempos depois, em 1859, John Nelson Darby, estudante de direito, um pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre Manuel Lacunza e de Ivor e Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E não bastasse isso, Darby reinterpretou a Bíblia, criando a doutrina dispensacionalista John Nelson Darby em 1800 a 1882. Que foi o líder do Movimento dos Irmãos e pai do dispensacionalismo moderno. Tomou o novo ensino de Margaret MacDonald sobre o arrebatamento. Fez algumas mudanças, pois ela ensinava um arrebatamento parcial de crentes, enquanto ele ensinava que todos os crentes seriam arrebatados. E incorporou em seu entendimento dispensacionalista da Escritura e profecia. Darby gastaria o resto de sua vida falando, escrevendo e viajando para espalhar a nova teoria do arrebatamento secreto ou iminente. Admitia abertamente e até mesmo se orgulhava do fato que entre os seus ensinos estavam alguns totalmente novos, que nunca tinham sido ensinados pelos pais da igreja. Escolásticos medievais, reformadores protestantes e muito outros comentaristas. Lembrando que a palavra de Deus nos adverte que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 ao 21. Pedro diz: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, segundo Pedro capítulo 1, versículo 16. Ou seja, Pedro ressaltava que os cristãos não seguiam fábulas inventadas pelas mentes férteis dos homens. Ao contrário, eles seguiam aquilo que os profetas falaram, não por si mesmos, mas por inspiração do Espírito Santo. Os ensinos de John Nelson Darby foi amplamente disseminado ao redor do mundo, quando um dito advogado maçom norte-americano chamado Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom. O maior responsável pela ampla aceitação do pré-tribulacionismo e dispensacionalismo entre os evangélicos foi Scofield.